Olá! Neste vídeo apresentarei meu trabalho como monitora. O título do meu relato é o mesmo do meu plano de aula, Queimadas no Pantanal, uso de índice de área queimada NBR. O meu orientador foi o professor Félix Carriello. O meu nome é Emanuele Pinheiro. Eu fiz parte do Programa de Monitoria, Sensoramento Remoto e Processamento Digital de Imagens no ano de 2021 do GAG, do IGEL da UF. As turmas monitoradas foram as duas, sensoramento remoto do curso de Geografia, a de sensoramento remoto do curso de Ciência Ambiental, e a de Sensoramento Remoto 2, também conhecida como Processamento Digital de Imagens, do curso de Ciência Ambiental e optativo do curso de Engenharia. Minha motivação e objetivos foram ganhar mais experiência na área da docência, pois além de aluna do bacharelado, sou aluna da licenciatura. Também foi praticar e fortalecer os conhecimentos adquiridos, além de colaborar com o corpo docente para melhor andamento da aula e aproveitamento da disciplina. As minhas funções foram prestar auxílio e tirar dúvidas online ao vivo pelo JITS ou por e-mail sobre os procedimentos da aula. Também foram feitos arquivos do tipo PDF com passo a passo e vídeos, todos legendados, assim como este, de forma a torná-los mais inclusivos. Os vídeos que fiz foram sobre mapeamento de uso do solo. Primeiramente foi feito no QGIS, a partir da criação de shapefile, depois geração dos polígonos, cálculo da área de cada polígono e geração do layout final. Já no Spring, o vídeo começa com a abertura do banco de dados e do projeto, importação do arquivo com as classes e a criação dos polígonos. Por fim, pedi ao corpo docente que me avaliasse como monitora. O resultado foi a nuvem de palavras apresentadas neste slide. As palavras que mais sobressaíram foram dedicada, solícita, prestativa, atenciosa, organizada, simpática, comprometida, eficiente e didática. Obrigada, pessoal! A palavra que eu mais gostei foi acolhedora. Para finalizar, eu também fiz um plano de aula que mostro a seguir. Bem, o tempo de aula proposto é de 120 minutos, 2 horas. O público-alvo são estudantes de Geografia de quarto período, que é onde se situa essa disciplina no fluxograma. O tema é o Índice de Vegetação NBR. A justificativa é o aumento significativo no número de queimadas no ano de 2020, na região do Pantanal, e o NBR é apresentado como um importante aliado no monitoramento de saúde da vegetação. Os objetivos de aprendizagem são identificar áreas impactadas pelas queimadas que estão sob estresse hídrico e comparar o estado da vegetação entre os anos 2019 e 2020. Como recursos didáticos, eu usarei literatura sobre sensoramento remoto, que está disponível online gratuitamente. O NBR será gerado no SIG Spring e o layout final no SIG QGIS, ambos gratuitos em português. E os dados serão do UFRA Explorer, do FGS, e BD Queimadas do INPE, ambos dados abertos. O desenvolvimento da aula se dará em 10 partes. Primeiro, introdução ao conceito de comportamento espectral, a apresentação do gráfico de assinatura espectral da vegetação saudável e da vegetação queimada, apresentação das bandas do Landsat 8, discussão com os estudantes sobre quais as bandas mais adequadas para o estudo da vegetação baseada na sua assinatura, exposição sobre a região estudada, características das queimadas, download das imagens do FGS. 6. Importação das bandas no SIG Spring e geração da NBR a partir da utilização das bandas 5 e 7 do referido satélite. 7. A explicação da aplicação da escala de cores, de vermelho a cinza escuro, quanto mais próximo de 1, mais escura deve ser a imagem e vice-versa. A vegetação queimada será vermelho roseado. 8. Download dos focos de incêndio. 9. Adição dos focos e geração do layout final no QGIS. 10. Discussão dos resultados. A avaliação será verificar se o estudante conseguiu detectar satisfatoriamente as regiões queimadas. Essas são as minhas referências. O anexo 1 é o gráfico do comportamento espectral da vegetação, onde podemos ver que ela apresenta maior reflectância na região do infravermelho próximo. É importante ressaltar que para esta aula pressupõe-se como conhecimento prévio dos alunos o espectro eletromagnético e o conceito de reflectância. O anexo 2 é o gráfico comparando a vegetação saudável com a queimada. Observa-se grande diferença na região do infravermelho próximo e no infravermelho de ondas curtas, que coincide com as bandas 5 e 7 do Landsat 8. O anexo 3 é a imagem de satélite a ser utilizada do ano de 2019. Também pressupõe-se que o estudante já tenha conhecimento do que é a composição colorida, conceitos estes que já fazem parte do currículo da disciplina, aliás. O anexo 4, de forma análoga, temas para 2020. Os anexos 5 e 6 são os NBR de 2019 e 2020. Percebemos o aumento da área rosada, que é a área de queimadas. Bem, esse foi o plano de aula que eu fiz. Eu agradeço pela atenção, espero ter feito bom trabalho e pretendo melhorar cada dia mais. O meu e-mail de contato é emanuele.pinheiro@id.uf.br.
Olá, eu sou Mariana Teixeira, monitora de Álgebra Linear Aplicada e vou apresentar o meu projeto para a Semana de Monitoria de 2021. Nosso projeto trata sobre a propagação de heranças e a potenciação de matrizes e a sua aplicação, essa aplicação da Álgebra Linear Aplicada. Então, a gente vai fazer uma introdução sobre quais são as heranças autossômicas, as heranças ligadas ao sexo e como prever todos os cruzamentos possíveis entre gerações de plantas e animais e aplicar a álgebra linear nesses conceitos. A principal dificuldade dos alunos é de enxergar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as aplicações dos conceitos de álgebra, as aplicações das multiplicações de matrizes, das potenciações de matrizes, nesse caso aqui os autovalores e autovetores. Então, a principal motivação desse projeto é, além de recordar alguns conceitos da genética e de uma forma de curiosidade para os alunos, trazer para a matemática outros conceitos de outras disciplinas, é recordar a diagonalização de matrizes, explicar os processos de diagonalização de uma forma diferente, de uma forma mais aplicada, como a engenharia pede que aconteça. Então, a metodologia vai envolver recordar os princípios básicos da genética, então, os tipos de hereditariedade autossômicas e ligada ao sexo, e aplicar essa diferença de fenótipos e genótipos e tabular todas as gerações, as probabilidades, por meio de uma matriz e montar a matriz, trazer uma notação matricial e entender o que está acontecendo com os cruzamentos infinitos que a gente vai tentar colocar. Então, fazer exemplos cruzando gerações específicas, juntando genótipos específicos e descobrir depois de N cruzamentos o que vai acontecer no infinito. Então, fica muito mais fácil do que fazer N multiplicações de matrizes, utilizar a potenciação de matrizes, que se aplica à diagonalização de matrizes, e com a matriz diagonal a gente conseguir, e com os seus autovetores e autovalores ortogonais, calcular a potenciação muito mais fácil. E usando recursos computacionais para auxiliar a nossa aula, para trazer mais dinâmica para a aula, para não precisar, no momento da aula, a gente ter que calcular todas essas matrizes e determinantes e multiplicações. Então, o Wolfram Alpha foi utilizado nas aulas para a gente trazer essa dinâmica, já que a gente está olhando para uma aplicação, não para a resolução em si, não para a explicação em si, mas sim para um olhar mais amplo do que é essa matéria e do que a gente está querendo colocar o foco aqui. Então, esses exemplos mais concretos, a gente vai utilizar esse recurso computacional e fazer a interpretação desses resultados, entender o que é que eu encontrei no final, o que é esse n tendendo a infinito, o que são essas gerações no final, e trazer essa conclusão e essa interpretação dos resultados. Então, como referências bibliográficas foram utilizados o livro do Anton Rohes, Álgebra Linear com Aplicações, e também o trabalho de conclusão de curso do Rodrigo da Silva Jacinto sobre a aplicação da genética na álgebra linear. Olá a todas e todos, meu nome é Priscila, eu sou aluna do curso de Ciência Ambiental do Instituto de Geociências da UF, e o tema do meu projeto é Apoio Didático à Aprendizagem Física Ambiental, e eu fui monitora das disciplinas de Climatologia Ecológica e Ciências da Terra 2, com o apoio dos orientadores Mônica Sena e Fábio Ferreira Dias. Agora, introduzindo um pouco sobre essas duas disciplinas, Climatologia Ecológica tem como principal objetivo aprimorar o conhecimento dos fenômenos meteorológicos e climáticos que ocorrem no Brasil e no mundo. E Ciências da Terra 2 tem como principal objetivo introduzir a geomorfologia e entender seus conceitos fundamentais sobre as relações entre as formas de relevo e suas estruturas. A motivação desse projeto foi aproveitar o ensino remoto para tornar essas disciplinas mais leves e facilitar o aprendizado dos alunos. Já os objetivos foram auxiliar os alunos na busca de um melhor desempenho em ambas as disciplinas e, com isso, elaborar um e-book de resumos e sínteses teóricas sobre os conteúdos da disciplina de Climatologia Ecológica, principalmente. As metodologias utilizadas foram acompanhar as aulas síncronas em ambas as disciplinas. Foi realizada também a criação de um grupo de WhatsApp voltada para o terceiro período, uma vez que ambas as disciplinas são direcionadas a esses alunos. E esse grupo foi muito aproveitado, porque foi possível o acompanhamento das dúvidas dos alunos fora do horário das aulas.
E, além disso, também foi realizada a elaboração de resumos e mapas conceituais para a disciplina de Climatologia Ecológica e também a elaboração de tutoriais no QGIS para a disciplina de Ciências da Terra 2. Por fim, foi realizada 2 apresentações. A primeira foi a apresentação do tutorial fora do horário da aula e a segunda foi a apresentação de um dos conteúdos da aula de Climatologia Ecológica em aula síncrona. Aqui eu trouxe alguns materiais que foram desenvolvidos para a disciplina de Climatologia Ecológica e também queria dizer que o grupo criado para a disciplina de Climatologia Ecológica também foi utilizado para divulgar as atividades realizadas para a disciplina de Ciências da Terra 2. Aqui eu trouxe uma aula de Climatologia Ecológica que ocorreu no momento síncrono e que foi apresentado um dos conteúdos da disciplina, que foi nebulosidade e precipitação. E agora, focando nos resultados parciais, foi realizada uma pesquisa de avaliação da monitoria, abordando 4 questões. Então, a primeira delas foi qual disciplina o aluno cursou nesse período. 11 deles responderam que cursaram ambas as disciplinas. 3 cursaram somente Climatologia Ecológica e 1 cursou apenas Ciências da Terra 2. A segunda pergunta foi se as aulas e os materiais de apoio criados pela monitora contribuíram para o seu progresso nos estudos, e todos responderam que sim. A terceira pergunta foi direcionada se todos eles foram aprovados nas disciplinas que eles cursaram, e todos foram aprovados. E a última foi direcionada às críticas construtivas que eles tinham em mente. Então, quem se sentisse confortável poderia responder essa pergunta. Das 15 interações que eu obtive dessa pesquisa, 6 pessoas se sentiram confortáveis e conseguiram responder a essa questão. Então, foi basicamente isso. Essa é a referência da disciplina para a criação dos conteúdos da disciplina de climatologia. E foi basicamente isso. Muito obrigada pela atenção de todos e espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Mariana Machado Eugênio e vou fazer a apresentação referente à semana de monitoria. Para começar, eu faço curso atualmente estudos de mídia na UF, estou atualmente no 7º período e sou monitora da disciplina de Introdução às Estratégias de Comunicação, que é oferecida no 1º período do curso. A minha professora orientadora é a Carla Barros e eu estou indo para o 2º semestre de atuação na monitoria. Dentre minhas motivações e objetivos está auxiliar, os alunos em sua primeira experiência no curso de estudos de mídia, tirando possíveis dúvidas que eles possam vir a ter sobre a disciplina ou o curso em sua totalidade, além de também auxiliar a professora Carla com as atividades e aulas do semestre. Outro objetivo é ter a docência como uma experiência mais próxima da minha formação, sendo a motivação disso poder contar com a orientação da professora Carla Barros, de quem quis ser monitora desde quando cursei a disciplina em 2018 como caloura do curso. Mais um objetivo é participar ativamente das aulas, trazendo contribuições para o debate do tópico abordado em sala, a partir de conhecimentos prévios ou previamente pensados, para gerar novas provocações e fomentar a discussão. Dentro da minha metodologia está a criação de um grupo de WhatsApp para concentrar os avisos e possíveis dúvidas quanto à disciplina. Nele eu tentava responder com o máximo de agilidade possível as dúvidas e demais demandas dos alunos. Também oferecia a eles a opção de contato por outros canais de comunicação, como o chat privado no WhatsApp e o envio de e-mails. Também dentro da minha metodologia está a ativa mediação entre professora e alunos,
em que eu faço o repasse de avisos da professora aos discentes e vice-versa, levando questionamentos e solicitações dos alunos para a professora Carla. Dentro desse panorama, também atuei na organização e mediação dos grupos do primeiro trabalho da disciplina, entrando em contato com os alunos ainda sem grupo e criando grupos entre eles. Tudo isso no grupo do WhatsApp. Outro método utilizado foi o de levar para o momento da aula questões previamente pensadas com o intuito de estimular o debate entre os discentes. Entre os meus resultados parciais está a aula que eu concebi e conduzi no semestre passado com o convidado Eduardo Victor, que é uma influência digital formado em estudos de mídia. A aula foi sugerida por mim, em que a professora Carla catou. Eu entrei em contato com o convidado para verificar sua disponibilidade e acertar os detalhes de sua participação. E a aula entrou no tópico de tema de influenciadores digitais, que é um assunto muito discutido ao longo do curso, mas que ainda não possuía uma aula especificadamente para ele. Além disso, um artigo sobre o assunto foi disponibilizado pela professora Carla e também entrou em pauta junto das contribuições do Dudu, que, por sinal, também leu o artigo proposto previamente à aula para engrandecer ainda mais a discussão. No geral, a aula foi bem produtiva, uma vez que os alunos se interessam bastante pelo tema e também pelo fato do Dudu ser do curso. Isso engajou ainda mais, pois viram nele uma das muitas possibilidades de carreira que o curso oferece. Também, através dessa ação, houve desdobramento de convidá-lo para fazer um vídeo divulgando o curso de estudos de mídia, que será utilizado pela ESIM no futuro. Outro resultado parcial foi a certificação de que os alunos tivessem facilidade de acesso ao material do curso. Para isso, eu enviei para eles, através do grupo do WhatsApp, os artigos exatos que eram para serem resenhados no segundo trabalho da disciplina. Esses textos estavam integrados em livros enormes, então, para facilitar a leitura dos artigos, eu cortei nas páginas exatas. Os alunos gostaram bastante disso, principalmente considerando o fato de serem calouros e tudo ser muito novo, ainda mais para quem está cursando a faculdade pela primeira vez e não tem conhecimento desse tipo de ferramenta para realizar esse tipo de ação. Por último, as minhas referências de alguns comentários que fiz em aula, assim como o texto que foi base para a aula que ministrei e de onde tirei várias provocações para estimular a discussão do tema entre os alunos, que foi o texto Cultura Participativa e Convergente, o cenário que favorece o nascimento dos influenciadores digitais. Oi, pessoal, eu sou a Érica, sou monitora de estatística para os alunos da engenharia e do desenho industrial, e eu estou sendo orientada pela professora Luísa Amanda. O título dessa apresentação é Apoio ao ensino de estatística para os alunos da engenharia, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência como monitora nesse último período. A disciplina de estatística ela é obrigatória para os cursos de engenharia e de desenho industrial, e por ter um conteúdo bem extenso e também um número grande de alunos matriculados, apesar do professor ter o tempo de aula dele, que ele passa o conteúdo, resolve exercícios e tira dúvida dos alunos, acaba tendo a necessidade de ter um apoio para complementar. E é aí que a monitoria entra, com o objetivo de dar atendimento fora da sala de aula. Fora da sala de aula, mas é dentro, Não deixa de ser uma sala de aula. É que não é mais aquele contato professor-aluno, é mais um contato de aluno entre aluno, E aí é um momento que a gente tem para tirar dúvida dos alunos, resolver exercícios com eles, para reforçar o conteúdo que o professor passa dentro da sala de aula. E eu vou falar um pouco sobre os encontros com esses alunos, que ocorriam de forma semanal, 3 vezes por semana, e a gente dividiu em duas partes, que eram as aulas de exercício, onde eram apresentadas as resoluções dos exercícios, e a explicação deles também, e tinham também os atendimentos para sanar as dúvidas dos alunos, que aí eles já vinham com dúvida,
A gente tirava as dúvidas deles e era um momento de maior troca, né? E nesses atendimentos eu até utilizei o Jamboard, né? Que é como se fosse uma lousa. E eu aprendi, inclusive, com um professor que eu tive aula. Tiveram também os encontros com a professora, que também ocorriam de forma semanal, onde eu utilizava esse momento para tirar dúvida a respeito do conteúdo da disciplina, tirava dúvida dos exercícios, e a gente também selecionava os exercícios que iam para as aulas, e também, quando necessário, ela corrigia, né? Os exercícios que eu fazia, que eu resolvia. Com relação aos resultados, né? Eu dividi em duas partes. O resultado em relação aos alunos, que uma coisa que eu notei que é até um ponto negativo é a baixa frequência, a baixa procura desses alunos pela monitoria. E eu percebi que essa frequência ela era um pouco maior em períodos de prova, né? Então, se você fosse uma semana antes da prova na monitoria, com certeza ia ter um número um pouco maior de alunos. No final do período, a professora também disponibilizou um formulário de avaliação para esses alunos, né, que frequentavam, em relação aos atendimentos, e a gente teve uma avaliação satisfatória, né, por parte desses alunos. E com relação aos meus resultados, né, o que a monitoria me ajudou nesse período? Me ajudou principalmente a fixar conceitos e conteúdos que eu aprendi no decorrer da graduação, e que talvez pelo tempo que eu tenha feito a matéria, assim, posso ter esquecido um pouco, e me ajudou bastante nesse quesito. Melhorou também a minha desenvoltura, né, na apresentação em público, porque embora eu esteja atrás de uma tela, eu tenho que falar de alguma forma, então melhorou muito a passar o meu conhecimento para as outras pessoas. E também me fez repensar um pouquinho o que eu quero pós-graduação, né, se eu vou querer seguir uma carreira de docente ou não, eu ainda estou pensando um pouco. E com relação às referências, tem aí alguns dos materiais utilizados, mas o principal foi o material elaborado pela professora e que ela disponibilizava, né, para os alunos e também para mim. E é basicamente isso. Oi, meu nome é Valéria, sou aluna do 8º período de licenciatura em Matemática e monitora da disciplina de Geometria 1, e vou apresentar para vocês o projeto intitulado Ferramentas Computacionais em Construções Geométricas, com orientação da professora Dirce. O trabalho está dividido em introdução, motivações e objetivos, metodologia, apresentação dos softwares, resultados parciais e referências. Com esse trabalho, visamos apresentar recursos computacionais que são e podem ser grandes aliados em sala de aula, tais como os softwares GeoGebra e RoboCompass. Com o início da pandemia do Covid-19 e a consequente mudança do ensino presencial para o remoto, vimos uma grande necessidade de rápida adaptação de educadores e estudantes para o ensino-aprendizagem de geometria. Assim, além de ser um recurso importante na explicação do conteúdo, o ingressante consegue ter acesso a programas que podem ser grandes aliados futuramente quando em sala de aula, principalmente se levarmos em consideração que, apesar de ser uma matéria pouco estudada no ensino fundamental, construções geométricas faz parte da BNCC. A escolha desses programas foi feita pela facilidade de se aprender a manuseá-los, com comandos e ferramentas intuitivas. Além disso, ter um desenho bem elaborado e com clareza, como falarei a seguir, é essencial na hora de resolver uma questão. Falaremos agora sobre a metodologia do trabalho. Com isso, apresentamos a vocês o GeoGebra. Esse software, já muito conhecido pelos professores de matemática em geral e na UF em específico, existem projetos maravilhosos feitos com ele. É um software fácil de se utilizar, nos apresentando duas possíveis formas de entrada para a criação de objetos matemáticos. A primeira, como vimos na esquerda, é através da inserção de fórmulas correspondentes a esse objeto. E a segunda, na direita, através de uso de ferramentas já disponíveis no programa, como a construção de circunferências, retas, mediatrizes, bissetrizes, entre outros, usando apenas a opção de manuseio do mouse. Esse software foi indispensável durante o período, principalmente para mostrar desenhos conceitualmente corretos aos alunos, sem a possibilidade de gerar ambiguidade no que estava sendo pedido nos enunciados das questões. Vou apresentar a vocês agora uma questão que pode ser utilizada em sala de aula e que voltará a ser comentada mais adiante.
e com o GeoGebra mostraremos o erro mais comum dos alunos. Dado um segmento AB qualquer e um ponto C não pertencente a esse segmento, traçar uma circunferência centrada em C e tangente a AB. A tendência para aqueles com pouca experiência é colocar a ponta seca no centro da figura para tentar achar a medida do raio por tentativa e erro. No entanto, como vimos na animação, isso não está correto, uma vez que o ponto que parece ser o de tangência não satisfaz as condições necessárias para que a circunferência de fato seja tangente ao segmento. Uma vez identificado o problema na resolução, passamos para a etapa da construção geométrica. O RoboCompass é a segunda ferramenta que vamos trazer nesse trabalho, e diferente do GeoGebra, nesse programa não conseguimos projetar desenhos a partir de sentenças matemáticas. No entanto, a partir de comandos próprios, é possível fazer desenhos geométricos especificando seu passo a passo. Ao darmos entrada a um comando, como por exemplo apoint52, é possível vermos o lápis indo até a coordenada x igual a 5 e y igual a 2 e desenhando o ponto A. Outros comandos que são muito utilizados são lineAB, para traçar um segmento de reta com extremos nos pontos A e B previamente conhecidos, arcc31570, para traçar um arco centrado no ponto C, de raio igual a 3 e traçando um ângulo de 170 graus a partir de 15 graus, paralelo com o eixo X, dist AB para calcular a distância entre dois pontos A e B, intersect, que vem dentro do comando de ponto, intersectando dois objetos geométricos, que no caso da figura são a circunferência A1 e a reta S, e por último temos o comando text, que reproduz uma animação com régua e compasso, o que está escrito dentro das aspas. Esse recurso foi essencial para ajudar os alunos na visualização do que deveria ser feito nas construções e como deveriam manusear seus instrumentos. Aqui temos uma parte do vídeo acelerado mostrando como é possível utilizar o software para a resolução de questões. Usamos como exemplo de resolução a questão apresentada anteriormente e ela está acelerada a uma velocidade 2.0 por causa do tempo. O seu link está disponível no plano de aula. Como resultado desse projeto, temos que o mesmo está planejado na monitoria para ser executado no período de 2021.2 e acreditamos que ele trará uma proximidade ainda maior entre mim e os ingressantes. Além disso, trará uma maior facilidade ao tirar dúvidas que são feitas por mensagens e gerará uma participação mais ativa dos alunos com relação às construções. Olá a todos e todas. Espero que estejam bem, na medida do possível, diante do contexto ao qual nós estamos inseridos e somos, infelizmente, atravessados. Eu chamo-me Lucas, sou estudante do 9º período do curso de licenciatura em Geografia e faço parte, atualmente, do projeto de monitoria de Geologia para graduandos em Geografia, desde a primeira quinzena do mês 7 de 2021, sob a incumbência de monitor bolsista. O projeto ele encontra-se sob as orientações da professora Isa e Suzana, às quais presto o meu agradecimento. No que concerne às motivações para a minha atuação enquanto monitor, eu apresento de início a minha inquietude perante as dificuldades que por desventura atravessam o exercício da docência. Diante disso, a possibilidade de participar desse projeto é para mim, docente em formação, a possibilidade de edificar um contato prévio com o magistério e assim adquirir experiência. Já uma outra motivação que eu penso e que norteará será o referencial para o meu trabalho desenvolvido junto com o corpo docente são os efeitos da pandemia na educação, os novos desafios que são inaugurados no contexto do ensino remoto emergencial, bem como os que já existiam e foram potencializados. Em relação às atividades desenvolvidas, eu apresento aqui que de antemão eu e a professora Isa, logo no início do período, elaboramos um formulário que teve como objetivo nos possibilitar averiguar as dificuldades, os desafios, os empecilhos que os alunos enfrentavam para assistir às aulas e para realizar as atividades. Eu atuei também auxiliando o corpo docente com as suas dúvidas que eram geradas diante as aulas síncronas ministradas pela professora Isa. Elaborei e corrigi 2 questionários ao longo do período. Participei também das avaliações, atuando na revisão e no lançamento de notas e me dediquei ao desenvolvimento de uma aula introdutória.
a qual eu expresso no plano de aula, em que eu buscarei abordar o ciclo das rochas no contexto das estruturas geológicas do estado do Rio de Janeiro. Diante das atividades desenvolvidas, é possível evidenciar os seguintes resultados. Quanto à participação no primeiro formulário, houve engajamento de 95,2% do corpo discente que responderam, ou seja, que o retornaram, contra 4,8% que não responderam. Quanto ao meio utilizado para assistir às aulas e realizar atividades, tanto o computador como o notebook corresponde a 39,1% do meio preferencial dos alunos, contra 17,4% que utilizam o celular e 4,3% que fazem uso misto, tanto do celular como do notebook ou do computador. Em relação à disponibilidade do artefato utilizado, 78,3% dos alunos apresentam meios que são particulares, portanto disponíveis. 17,4% dos discentes compartilham esses aparelhos, sendo que esses aparelhos estarão disponíveis durante os encontros síncronos, e apenas 4,3% compartilham, sendo que estarão indisponíveis durante as atividades síncronas. No que concerne às atividades laborais, 60,9% do corpo discente não está empregado, 8,7% enquanto empregados em atividades remotas e 30,4% trabalham de modo presencial. Quanto à procura para o auxílio com dúvidas, eu fui procurado 16 vezes ao longo desse período, sendo que 13 das vezes aconteceu no período de véspera das avaliações, ou seja, no contexto de 2 dias anteriores. Aqui eu apresento o primeiro e o segundo questionário, esses que foram discursivos e que eu os corrigi. E, por último, os resultados de participação, de engajamento no primeiro questionário. 38,1% dos alunos responderam. E no segundo houve uma redução, apenas 19% dos alunos participaram. Diante desses resultados, eu me despeço e até a próxima. Antônio Franco Portela Lemos, aluno de Engenharia Química da Universidade Federal Fluminense e monitor da disciplina Cálculo 2B. E essa é a minha apresentação em vídeo para a 23ª semana de monitoria da UF. Essa apresentação tem como objetivo apresentar, na semana de monitoria, a motivação, objetivos e resultados parciais obtidos durante a minha atuação como monitor no período vigente. Acredito que a principal motivação do programa de monitoria desse período foi de procurar prestar o melhor auxílio possível aos alunos nesse período de ensino remoto e adaptar os métodos de ensino a esse novo formato. O objetivo é, portanto, ajudar os alunos a superar as dificuldades do aprendizado da disciplina no modelo remoto e também aquelas inerentes à própria disciplina. Para atingir esse fim, a minha atuação se deu em 2 frentes, as atividades síncronas e atividades assíncronas. Nas atividades síncronas, eu realizei 2 sessões de 1h30 por semana, às segundas e às quartas, no Google Meet. Com o recurso de apresentação de tela, eu utilizei ferramentas como o Co-Create Shared Whiteboard e GeoGebra para auxiliar os alunos com as suas dúvidas e, eventualmente, também utilizei os próprios materiais bibliográficos presentes no Moodle para acompanhá-los nas dúvidas e responder verbalmente. O Co-Create Shared Whiteboard tem diversas funcionalidades interessantes que eu pensei em mostrar aqui algumas delas. Bom, esse é o whiteboard, ele é um quadro branco comum, onde nós podemos desenhar e escrever. Nós podemos fazer desenhos livres com lápis, ou de formas geométricas também, como círculos ou retângulos. Ele tem essa funcionalidade de encaixar a figura na grade ao fundo, que facilita para fazer figuras geométricas mais precisas, mas também é possível desativar essa função. Bom, também podemos escrever e desenhar em diversas cores diferentes e espessuras de linha, então posso aumentar a espessura de linha, trocar a cor para vermelho, por exemplo, e desenhar. Também é possível escrever em LaTeX, então pegar a ferramenta de escrita, colocar os 4 cifrões, que determinam o limite do LaTeX, e colocar aqui a forma que eu desejo usar, por exemplo, raiz de 2. Todas as formas comuns funcionam aqui, no LaTeX normalmente. E também é possível colaborar com os alunos. Eu posso copiar esse link que está aqui em cima, o URL, e enviar no chat do Google Meet. Os alunos conseguem entrar nesse link e
Desenhar também. Então, por exemplo, se eu fizer uma figura, o aluno consegue desenhar nela o que ele não entendeu, ou desenhar alguma coisa para ele entender melhor. Então, é um recurso bastante interessante que eu decidi trazer. Então, voltando para a apresentação, sobre as atividades assíncronas, durante o semestre, eu dividi com meu colega monitor a tarefa de responder as perguntas feitas no fórum de dúvidas. Nesse fórum, eu respondo as dúvidas dos alunos por meio de texto, frequentemente fazendo uso do LaTeX novamente para a escrita matemática e, eventualmente, anexando imagens para melhor ilustrar. Eu trouxe um exemplo de questão que eu respondi. Também utilizei o Shared Whiteboard para desenhar e anexar a imagem no Moodle. E, eventualmente, também respondi dúvidas no fórum, no e-mail. Nesses casos, eu respondi a pergunta normalmente, como eu faria no fórum, mas eu ressaltei que, a princípio, eu não atendo por e-mail e busquei incentivar a pessoa a utilizar mais o fórum, que não foi muito utilizado. Além disso, nós também trabalhamos gerenciando o backup do Moodle, que nada mais é do que um documento online do Google com os links para os materiais que já estão presentes no Moodle. Ele foi útil em casos em que o Moodle caiu, permitindo que os alunos acessassem o material mesmo assim. Bom, resultados parciais. Até o momento, eu considero que eu obtive bons resultados com a metodologia apresentada. Na maioria dos casos, os métodos foram eficazes em sanar as dúvidas dos alunos e proporcionar a eles uma boa compreensão do conteúdo da disciplina. Algumas observações que tive ao longo do período é que um dos assuntos que eu notei frequência de dúvidas por parte dos alunos foi conjuntos de nível e também regra da cadeia. Por isso, achei uma boa ideia abordar o tema de conjuntos de nível no plano de aula e também os conjuntos de domínio, gráfico e imagem, que também são relevantes e se relacionam bem. Também senti pouca presença dos alunos nos atendimentos síncronos. Na maioria dos casos, apenas 1 ou 2 alunos compareciam para tirar dúvidas e algumas vezes nenhum. O fórum de dúvidas também foi pouco utilizado. Eu acredito que seria interessante buscar formas de incentivar mais os alunos a utilizá-lo devido à melhor interação que ele pode proporcionar. As referências que eu utilizei durante o período foi o material do CDRs e a apostila da professora Denise. Eu concluo aqui a minha apresentação e agradeço a atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o monitor Thiago Silva Santos, sou orientado pelo Dr. Fernando Antônio Simas Vaz. Sou monitor de Química Analítica 1 e no último semestre eu acompanhei a turma de farmácia. O meu trabalho diz respeito ao uso de recursos didáticos interativos para o ensino remoto de Química. E eu fui motivado a iniciar essa pesquisa, pois nesse último período ao qual fui monitor, eu percebi 2 problemas principais. O problema 1 diz respeito à atual situação das aulas remotas, que causa uma falta de contato e interatividade entre o professor e aluno. Agregado a isso, aulas muito longas podem se tornar muito cansativas. E o problema 2 é uma dificuldade que eu percebi de certos alunos, em comparação aos outros da mesma turma, em conhecimentos prévios e necessários ao estudo de química analítica, ou seja, uma falta de nivelamento. E o objetivo geral desse projeto é promover o aumento da interação, desempenho e nivelamento dos alunos. E os objetivos específicos. Eu vou produzir 2 aulas. A aula 1 é uma aula síncrona relacionada à introdução ao equilíbrio de oxirredução, e a aula 2, assíncrona, são 2 vídeos sobre concentração e diluição de soluções. E para poder concluir esses 2 objetivos, eu vou estar fazendo uso desses recursos didáticos interativos. Para produzir a aula 1, primeiro, eu utilizei um plano de aula que já foi me enviado. Antes da aula, eu enviei um questionário para os alunos para eles responderem com o conhecimento que eles já tinham antes de eu dar a minha aula. E durante a aula, eu utilizei a mesa digitalizadora. Essa mesa digitalizadora é o nosso primeiro recurso didático interativo que vamos utilizar como solução para resolver o problema 1 e o problema 2. Depois, eu utilizei o WordWall, onde eu preparei uma roleta onde havia várias reações químicas e eu ia fazendo perguntas para os alunos e o aluno que já tinha respondido a minha pergunta indicava o próximo aluno para responder a próxima pergunta que iria cair para ele na roleta, aumentando ainda mais a interatividade do professor com o aluno. E depois da aula, eu enviei um segundo questionário. Nesse questionário eu fazia perguntas a respeito da matéria e também a respeito de como foi dada a aula. Para produzir a segunda aula, também utilizei a mesa digitalizadora e essas 2 aulas vão ser vídeos auxiliares que vão ser enviados no começo desse próximo semestre. Eu escolhi esses 2 temas porque eu achei que são os temas pilares para o ensino de Química Analítica e é onde os alunos estão com muita dificuldade, visando promover o nivelamento dentro da mesma turma. E vamos aos resultados. Fazendo uma comparação entre o questionário 1 e o questionário 2, a turma teve um ganho de 64,7% na sua média total. Além disso, houve uma diminuição significativa do desvio padrão
acarretando no maior nivelamento. Um dos alunos teve um ganho individual máximo de 643%, além de uma avaliação positiva dos alunos. E essa avaliação positiva dos alunos se deu dentro das perguntas que eu fiz no questionário 2. A primeira pergunta diz respeito à utilização da mesa digitalizadora. Em geral, os alunos gostaram muito da mesa digitalizadora, além de terem citado que a mesa digitalizadora torna a aula mais prática e mais didática por causa da interação com eles. A segunda pergunta, a respeito da utilização do Word Wall, numa avaliação de 1 a 5, 78% dos alunos deram nota máxima. Depois foi perguntado quais os pontos positivos e negativos que os alunos observaram da aula. Em geral, as respostas diziam que a aula foi bem interativa, não cansativa, mas poderia haver mais interações como a do Word Wall. Depois foi perguntado se havia alguma sugestão para a melhoria da aula. A maioria disse que não havia sugestão de melhoria, mas alguns pediram mais aulas síncronas com o monitor e citaram que a interação com a turma é fundamental. Então, por enquanto, eu tenho a conclusão da aula 1, mas não tenho a conclusão da aula 2, porque a aula 2 vai ser implementada no início desse próximo semestre. De acordo com a avaliação positiva dos alunos, a utilização da mesa digitalizadora e do Word Wall trouxe uma maior proximidade e aumentou a interatividade dos alunos com o professor. Todas as imagens, vídeos e tabelas são de autoria própria, que eu produzi utilizando a mesa digitalizadora. E muito obrigado. Olá, gente. Meu nome é Júlia. Sou aluna de licenciatura em Química, sou monitora do GQI, orientada pelo professor João Célio, e esse é o meu trabalho desenvolvido durante esse período na monitoria. O título é Aplicação de Recursos Midiáticos no Ensino de Química Geral para alunos da engenharia. Então, primeiramente, falando do trabalho, a gente tem como objetivo, então, utilizar recursos midiáticos como facilitadores para a aprendizagem no ensino de Química para alunos de graduação, especificamente da engenharia. E aí, sendo recursos midiáticos, jogos, vídeos, aplicações, tá? Então, a gente quer utilizar esses recursos como facilitadores de aprendizagem para o ensino de Química. Bom, a motivação para a gente escolher esse tema, né, recursos midiáticos como facilitadores, primeiramente pela proximidade que os alunos têm com as tecnologias digitais. Muitas pesquisas mostram que cada vez mais as tecnologias digitais estão presentes na vida e no nosso cotidiano. Então, o aluno tem uma certa proximidade com esse tipo de recurso. Um segundo fator é o desinteresse dos estudantes, né, ou a desmotivação também para o ensino de ciências de forma geral, e aí a química envolvida. E como agente da educação, a gente pode tentar, dentro do possível, reverter um pouco esse cenário. E para isso a gente elabora estratégias. E uma delas é a utilização do lúdico como uma estratégia de ensino para tentar contornar um pouco esse cenário que a gente enfrenta. Então, a gente utilizou esses fatores para determinar esse projeto, querer fazer esse projeto. Então, na verdade, os recursos midiáticos que a gente escolheu para utilizar, uma parte deles, que é o do Kahoot, vai um pouco para a parte do lúdico também, como estratégia. E para utilizar recurso midiático, um fator também que motivou a gente foi a questão da pandemia, né, do Covid, devido ao fato de que, por causa disso, estamos, na maior parte do regime, à distância. Então, utilizar essas mídias, né, já que a gente está utilizando computadores, celulares e tablets para poder assistir a aula, talvez motivasse um pouco os alunos. Agora, a gente utilizou um tema que é o efeito fotoelétrico. Então, a gente procurou recursos midiáticos para poder trabalhar efeito fotoelétrico. E aí, por que escolher efeito fotoelétrico, né? Por que não escolher outro tema? Porque é um tema de base muito importante para alunos de engenharia que tem essa disciplina de química geral, né? Efeito fotoelétrico permite, por exemplo, uma compreensão melhor da estrutura da matéria, como funciona a natureza da luz, além de muitos equipamentos, né, utilizados nessa questão de engenharia terem como princípio questões de efeito fotoelétrico, também para a compreensão, né, das propriedades dos elementos, já que é uma matéria de química geral, é super importante que esses alunos consigam ter esse conhecimento. E aí a gente decidiu procurar recursos para efeito fotoelétrico. Como objetivo, então, trabalhando com o efeito fotoelétrico, a gente quer que esses alunos consigam diferenciar diferentes tipos de radiação, entender como que o efeito fotoelétrico tem a ver com carga nuclear efetiva, com propriedades dos elementos, entender como que os espectros atômicos podem ser utilizados para identificar esses elementos, entre outros que a gente poderia citar aqui. E a metodologia foi, durante um horário de monitoria, a gente fazer uma aula expositiva, dialogada com esses alunos, com a exposição desses recursos midiáticos, né, por meio de uma chamada no Google Meet. E aí os recursos que nós utilizamos foram o simulador do teste de efeito fotoelétrico e um quiz elaborado no Kahoot.
Esse é o simulador, então os alunos poderiam escolher aqui o metal, por exemplo, escolher a frequência, a intensidade da luz, e aí eu durante a monitoria passei instrução para esses alunos, para eles poderem ver, por exemplo, se tem algum movimento de onda que ejetam mais ou menos elétrons, e após eles mexerem com esse simulador, eles responderam no Kahoot quiz sobre efeito fotoelétrico, tá? E aí o que a gente observou é que esses alunos interagiram mais durante esse projeto, durante essa atividade, eles tiraram mais dúvidas, eles interagiram mais um com o outro. Então, assim, principalmente o que foi observado foi uma interação maior entre os alunos, e essa interação de forma construtiva, né, falando sobre a matéria, ajuda muito na questão da aprendizagem. E aí a gente também consegue ver pelo Kahoot o desempenho desses alunos. Esses 3 últimos aqui, infelizmente, eles falaram comigo depois que a internet caiu, e eles não conseguiram fazer a parte do quiz, mas a gente percebe que quem fez o quiz conseguiu um resultado satisfatório depois de mexer com o primeiro recurso midiático, que foi o simulador do PET. Então, foi um trabalho bem interessante, com resultados positivos. Foi isso, gente. Obrigada. Olá, eu sou a monitora Clara Maria Lima da Silva e a minha orientadora é a professora Fernanda da Costa Santos de Boechat. Bom, mediante esse trabalho, eu vou apresentar os recursos metodológicos aplicados na turma de Orgânica 12. Bom, como eu havia falado, a turma foi a turma de Orgânica 12, onde o conteúdo abordado foi ácidos carboxílicos e seus derivados. Os recursos metodológicos utilizados foi o tablet com mesa digitalizadora, o modelo Samsung Tab S3, juntamente com a sua caneta, para uma lousa interativa. O aplicativo foi o Samsung Note e a aula se deu de forma síncrona através do Google Meet. Bom, como eu havia falado, o conteúdo abordado foi sobre ácidos carboxílicos e derivados, onde os alunos aprenderiam a síntese, né, a partir do ácido carboxílico, a formação de cloreto de ácido, anidrido, éster, amida e nitrila. E juntamente com o auxílio da caneta digitalizadora, eu consegui escrever nos slides, fazendo com que os alunos acompanhassem a minha fala com a minha escrita. Então, os alunos não se perdiam de acordo com o que eu estava ensinando, com o que eu estava aplicando para eles, né? Essa utilização de recurso, a gente chama de recurso multimodal, onde o uso da semiótica mais o uso da fala se torna uma linguagem audiovisual, formando aí uma metodologia mais significativa para a aprendizagem do aluno. Aqui é outro exemplo da parte do slide, onde foi previamente também disponibilizado para os alunos antes da aula. Aqui nós temos um mecanismo geral, né, de uma reação de acilação, e então, com o auxílio da caneta, eu conseguia mostrar para os alunos passo a passo de cada etapa, fazendo com que o aluno acompanhasse a minha explicação de acordo com a minha escrita. Num segundo momento, foi aplicado, através da plataforma Kahoot, uma atividade com fins de exercício de fixação, para que o aluno conseguisse colocar em prática aquilo que ele aprendeu na aula anterior, tornando que aquela aprendizagem daquele conteúdo mais significativa com os exercícios, onde continham na plataforma 10 perguntas e cada pergunta continha 4 alternativas. E aqui nós temos um exemplo da interface do site, onde a primeira pergunta, por exemplo, qual desses derivados carboxílicos é o mais reativo? Os alunos tinham aqui 4 alternativas e dentre elas eles teriam que responder a alternativa mais correta, que no caso seria aqui o cloreto de ácido. Aqui, mais um exemplo, né? Nós temos aqui uma reação onde o aluno me diria qual seria o produto a partir da reação do cloreto de ácido em meio aquoso, certo? Então, o aluno teria que me dizer qual que seria o produto correto. E aqui, mais um exemplo, né, do que os alunos tiveram que aplicar na plataforma foi a partir qual dos anidridos, né, seria o substrato para essa reação, visto que o produto dessa reação são 2 mols de um ácido carboxílico. Então, os alunos eles teriam que me responder aí que seria um anidrido simétrico, certo? E por aí foi as 10 perguntas, né, nessa plataforma Kahoot. Então, mediante as metodologias utilizadas com o conteúdo dado para os alunos e a utilização da plataforma Kahoot como meio de fixação de exercício, eu consegui um feedback dos alunos via fórum do Google,
onde continha 11 perguntas e 11 alunos de 13, né, que estão na turma, participaram desse feedback. E aqui vocês podem ver alguns resultados do feedback em gráfico, né? Como, por exemplo, o que eles acharam da didática que eu utilizei, né? Dentre as alternativas tinham gostei, consegui compreender, não gostei, tive dificuldade de compreensão e indiferente. Como vocês podem ver, 90,9% dos alunos gostaram e conseguiram compreender e 9,1% acharam indiferente. Outra pergunta foi se o aluno conseguiu prestar mais atenção com a utilização do marca-texto, que foi a caneta que eu utilizei, e aí 90,9% dos alunos conseguiram e 9,1% nada mudou. Agora, outro dado que eu trago é se o aluno achou que adquiriu conhecimento com a metodologia aplicada, né? 100% dos alunos disseram que sim, e se eles também acharam que a atividade Kahoot ajudou para fins de fixação de conhecimento, e também 100% dos alunos responderam que sim. Mediante a isso, né, nós podemos ter que a conclusão se dá pela metodologia de ensino que foi empregada, ela se torna eficaz. E os recursos multimodais que foram utilizados, eles se mostram sim eficientes para a transmissão do conteúdo em forma remota. E o emprego da metodologia de gamificação, com a realização do jogo Kahoot, se mostrou também bastante útil para a fixação do conteúdo. O feedback dado pelos alunos ao participar do fórum foi importante para avaliar a metodologia aplicada e verificar os pontos de melhoria. E eu trago aqui os meus agradecimentos ao Departamento de Química Orgânica, o GQO, à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, e também à UF, Universidade Federal Fluminense. Obrigada! Olá, meu nome é Carlos Linhares Machado, eu sou o monitor da disciplina de Programação de Computadores 2 do RCM, que é o Departamento de Computação do Polo Universitário de Rio das Ostras da UF. O meu professor orientador é o André Renato, e o nosso projeto de monitoria é o desenvolvimento de ferramentas computacionais para o ensino de programação. Bom, a nossa ferramenta seria um simulador de lista duplamente encadeada, que seria uma aplicação gráfica que permite a ilustração gráfica dos algoritmos de criação, alteração, inserção e remoção de elementos na lista, bem como a inicialização e destruição da lista duplamente cadeada, através de animações e da exibição de pseudocódigos ou códigos, ressaltando o trecho específico do código que está sendo executado no momento da animação. A lista encadeada é um dos assuntos da disciplina que os alunos mais apresentam dificuldades para entender e implementar, já que é um assunto que possui um alto nível de complexidade e abstração, devido também ao uso de ponteiros, outro assunto em que eles apresentam dificuldade. Assim, com a criação de um simulador de listas encadeadas, busca-se oferecer aos alunos uma ferramenta que facilite o aprendizado desse assunto de uma forma mais dinâmica, ao trazer um pouco mais de solidez ao conteúdo abstrato através da ilustração gráfica de como os algoritmos relacionados às listas encadeadas funcionam. Através de uma planilha de controle de dúvidas, a gente fez uma análise sobre as principais dúvidas dos alunos nos atendimentos, de forma que a gente conseguiu constatar que as principais dúvidas estavam relacionadas com a dificuldade de visualização de listas encadeadas. Assim, foi proposta essa ferramenta de visualização para mostrar a manipulação da lista passo a passo, como seria feito caso o monitor ajudasse o aluno pessoalmente. A ferramenta vai adotar apenas um tipo de lista, por conta da complexidade do desenvolvimento e do tempo restante da monitoria, mas é um projeto que poderia ser expandido para os outros tipos de lista. Como resultados parciais, nós temos alguns protótipos de tela para demonstrar a ideia geral da aplicação. Bom, nesse protótipo a gente consegue ver que a tela seria dividida em duas partes, uma para exibir o código e outra para mostrar a lista em si, com as animações das modificações que estão sendo feitas na lista. E como a gente pode perceber, o código seria realçado na parte que está sendo executada. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma pequena demonstração de como poderia ser feito o processo de criação de um elemento, que faz parte da inserção de um elemento na lista. Então, por exemplo, ao fazer a alocação de memória para esse elemento, a gente realça essa parte do código e poderia, por exemplo, criar o quadradinho que vai representar esse elemento. Já na parte de atribuir o valor ao nosso elemento, que é o número que a pessoa vai digitar, a gente simplesmente coloca o número nesse quadradinho e realça essa parte do código.
realça a próxima parte do código, que quer dizer que o ponteiro para o próximo aponta para null. Então a gente cria essa setinha aqui do próximo apontando para null e o mesmo em relação ao anterior. Então, basicamente seria isso, e isso seria feito para todos os tipos de ações que podem ser feitas para manipular a lista. Já outros resultados parciais dependem do acesso dos alunos à ferramenta, o que ainda não ocorreu. Bom, aqui tem algumas referências que eu estou utilizando sobre o assunto para poder me basear em fazer a nossa ferramenta de simulação de listas duplamente encadeadas. O atendimento aos alunos de forma síncrona se deu em 3 horários da semana, em 3 dias diferentes, através do canal do Centro Acadêmico de Ciência da Computação no Discord, bem como através de mensagens no Telegram. As dúvidas dos alunos geralmente eram baseadas na dificuldade de realizar os exercícios propostos pelo professor, principalmente ao ocorrerem erros ao tentar executar o código deles, sendo poucas as dúvidas conceituais e pontuais. Então, eu analisava o código junto ao aluno, quando isso era possível, no Discord, ou não, caso o atendimento ocorresse por mensagens no Telegram, explicando o que possivelmente estava ocasionando os erros. Em relação à frequência de atendimentos, houveram aproximadamente 2 ou 3 alunos de Ciência da Computação que me procuravam com uma alta frequência, bem como outros alunos também da turma de Ciência de Computação que me procuravam ocasionalmente. Já na turma de Engenharia de Produção, somente 2 alunos me procuravam com uma baixa frequência. Para poder manter um controle sobre as dúvidas dos alunos, foi feita uma planilha para anotar os atendimentos, realçando os assuntos e os exercícios relacionados à dúvida.